aula de hoje nós vamos trabalhar equação do primeiro grau com uma incógnita. Juntamente, também linguagem matemática. Afinal, nós precisamos entender a linguagem matemática para conseguir decifrar os enigmas das situações, problemas que vão aparecer nos exercícios para gente. Vamos lá, então? Na linguagem matemática, devemos trabalhar, escrever o que o texto nos traz, o que o enunciado do exercício nos traz. Então, aqui, nesse exemplo de número 1, falamos o dobro de um número. Então, primeiro, o dobro. O que seria o dobro? O dobro é 2 vezes alguma coisa. Quando eu falo em número, é um número qualquer. Como eu não tenho conhecimento de que número é esse, eu represento com qualquer letra do alfabeto. Então, vamos lá. O dobro seria 2 vezes. Como eu não sei que número é, vamos representar por uma letra. Então, o dobro de um número qualquer. Já nesse item número 2, quando falamos o quíntuplo de um número, quíntuplo se refere ao número 5. Então, é 5 vezes este número. Então, 5 vezes um determinado número, ok? No item 3, a terça parte, toda vez que o enunciado trouxer para você terça parte, quarta parte, quinta parte, você deve lembrar que se trata de uma divisão, ok? Então, lembrando o detalhe, aqui na equação a gente representa a divisão por fração, não é pelo sinal da divisão, é por fração. Então, quando eu falo em terça parte, terça vem do número 3, então significa que eu estou dividindo por 3. Então, vamos continuar. Do quádruplo. O que é quádruplo de um número? É 4 vezes este número. Então, 4 vezes outra letra aqui representando. Então, terça parte do quádruplo de um número. Esse item 4, normalmente é onde gera uma maior dúvida, uma maior dificuldade. Então, quando eu falo a diferença, observa que o enunciado começou com um sinal. Então, aqui, quando eu falo em diferença, você vai lembrar lá de quando você começou a aprender as operações. Minuendo, subtraindo, diferença. Opa, então isso aqui se refere à subtração. Então, ele falou que a subtração entre... Ou seja, esse sinal tem que estar no meio de 2 números, entre 2 números. Então, ou seja, a diferença eu já sei que ele está entre 2 números. A quinta parte de um número, lembra que eu falei? Quinta parte, então é uma divisão. Divisão por 5. Então, vamos representar. De um número, então um número qualquer, vamos lá colocar aqui letra D de dado. E a metade desse número, esse mesmo número que eu usei aqui. Então, se ele falou que é a metade dele, significa que é dividido por 2. Então, toda vez que eu falar metade, dividido por 2, terça parte, quarta parte, quinta parte, é porque é dividido pelo número que ele está representando para você. Toda vez que eu falar em dobro, triplo, quádruplo, é porque é 2 vezes alguma coisa, 3 vezes o determinado número, 4 vezes, 5 vezes e assim vai. Então, isso aqui é apenas uma dica para a gente poder realmente entrar no conteúdo de equação do primeiro grau. Nesse primeiro exemplo, o exercício me deu a equação já montada, então eu não preciso preocupar com a linguagem matemática aqui. O que eu devo fazer então? O exercício me pede para determinar a raiz da equação. Toda vez que ele falar determine a raiz, determine a solução da equação, significa que ele quer que eu descubra o valor da minha incógnita, da minha variável. Ele quer que eu descubra, nesse caso, o valor de x. Então, primeiro passo, observe que eu tenho parênteses. Então, primeira coisa que eu devo fazer, eliminá-los, aplicando propriedade distributiva, também conhecida como chuveirinho. Então, eu devo multiplicar o 2 por todo mundo que está dentro do parênteses. Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. Vamos lá, então, para o segundo parênteses.
mais 3 vezes 2x, mais 6x, mais 3 vezes mais 2, mais 6. Logo após, coloco o sinal de igual e venho à frente ao último parênteses. Menos 5 vezes 2, menos 10, menos 5 vezes menos x, mais 5x. Observe que eu sempre tenho que tomar muito cuidado quando aparecer sinal negativo, tá? Sinal negativo requer mais atenção aos meus cálculos. Então, observe que aqui eu coloquei todos os termos que tem variável, a minha incógnita, eu coloquei o traço vermelho abaixo. E todo mundo que está de vermelho, eu vou colocar no primeiro membro. Lembrando o que é primeiro membro, o que é segundo membro. Primeiro membro, tudo que vem antes da igualdade. Segundo membro, tudo que vem após a igualdade. E de verde, que vão ficar todos no segundo membro, eu coloquei os termos que não tem variável, ok? Então, vamos aqui então. Observe que o 2x e o 6x já estão no primeiro membro, eu vou apenas conservá-los. Então, 2x mais 6x. 5x está no segundo membro, positivo. Eu tenho que passar para o primeiro, trocando o sinal, invertendo o sinal. Se está mais 5x, vem menos 5x. Observa que entre o vermelho e o verde está o sinal de igual. É como se fosse o meu muro para separar as duas diferentes formas que eu tenho aqui. Então, agora vamos para a parte verde. Menos 10 já está no segundo membro, eu apenas conservo. Menos 4 e mais 6, vou ter que fazer a alteração de lado, de membro. Se está negativo, vem positivo. Se está positivo, vem negativo. Ótimo, agora vamos unir os termos semelhantes. 2 mais 6, 8. 8 menos 5, 3x. Igual, menos 10 mais 4 dá menos 6. Menos 6 com menos 6, menos 12. Então, ficou 3x igual a menos 12. Observa que esse 3, ainda de certa forma, está me atrapalhando. Não tem como eu descobrir a minha variável se ele estiver aqui. Então, eu tenho que tirá-lo daqui. O que eu devo fazer? Observa que ele está multiplicando x. Se ele está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Muito cuidado. É comum, às vezes, o aluno vir fazer uma confusão e fazer essa alteração. Colocar o 3 em cima e o 12 para baixo. Observe que se eu tampar o 3 aqui, vai ficar quem? X menos 12. Então, ele eu devo escrever primeiro. O 3 está multiplicando, é ele que vai passar dividindo. Então, ele vem para baixo, ok? Não posso cometer esse erro aqui. Então, aqui, x igual... Toda fração é uma divisão, negativo, 12 dividido por 3, 4. Então, esse aqui é o valor da minha variável. Então, é a solução do meu exercício. Então, eu achei que a minha variável é igual a menos 4. Lembrando que, se eu cheguei num resultado que é uma fração que os números não são múltiplos, se der para simplificar, eu tenho que simplificar. Vamos supor que eu tenha encontrado 10 dividido por 6. Observa que não são múltiplos, mas os dois tem como simplificar por 2. Então, 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. Aí sim eu chego no resultado da minha equação. Ok? Então, eu não posso esquecer desse detalhe. Não devo deixar a minha resposta dessa forma. Ok? Então, agora nós vamos partir para situação problema, onde vamos precisar da linguagem matemática. Nessa situação problema, o exercício me traz o seguinte: o triplo de um número x. Observe que aqui ele me deu a letra que quer que utilize, ok? Então, eu não posso usar qualquer letra do alfabeto, eu tenho que usar o que o exercício determinou. Então, quando eu falo o triplo de um número x, é 3 vezes x. Então, tá aqui, 3 vezes x. De acordo com o que o exercício for me informando, eu já vou montando a minha equação. Dividido, lembrando que aqui eu vou representar em forma de fração. Então, tá aqui, dividido. Dividido por quem?
pelo dobro de 6. Então, como eu estou fazendo de forma detalhada, eu coloquei o dobro de 6 aqui. Quando a gente já está naquele nível mais tranquilo de resolução, eu já posso, se é o dobro de 6, 2 vezes 6, 12, eu já poderia passar diretamente para essa parte aqui. Mas, vamos lá, continuando, o dobro de 6 está aqui. Acrescido vem de acrescentar, somar. Então, eu tenho que lembrar da adição. Então, tá aqui o sinalzinho de mais. Acrescido de quem? Da metade de x. Bom, se é metade de x, é porque eu estou dividindo x por 2. Então, está aqui, x dividido por 2. É igual a 24. É igual a 24. Então, ele me pergunta qual é esse número. Qual é o valor de x? Então, vamos descobrir. Primeiro passo, vou resolver o meu denominador. 3x eu conservo, dividido por 2 vezes 6, 12. Conservei todo o demais. O que eu devo fazer aqui? Lembrar que aqui eu tenho o denominador 1 e primeiro passo eu vou fazer MMC. Observe que eu tenho frações com denominadores diferentes. Eu vou tirar o MMC dos dois membros, ok? Então, entre 12, 2 e 1, meu MMC é o 12. Então, tá aqui, coloquei o meu novo denominador em ambos os lados. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 3x, 3x. Conservo o sinal. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes x, 6x igual 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 24, 288. Como aqui os meus denominadores são iguais e eu fiz o MMC nos dois membros, eu posso eliminar. Cancelei, ficando somente o numerador. Observa que a minha letra, minha variável, já está separada do que não tem a variável. Então, aqui eu já posso unir os termos semelhantes. 3x mais 6x, 9x igual a 288. Observa que o 9 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. 288 dividido por 9, primeira coisa, eu devo lembrar, se eu chegar a lembrar, vai facilitar demais para mim. Quando que eu sei que esse número divide por 9? Lembrando dos critérios de divisibilidade, a aulinha que está disponível no canal para vocês. Então, é só voltar lá, para quem não lembra, volta lá, que é um conteúdo fundamental para que você consiga desenvolver os cálculos rápidos de várias continhas. Então, aqui, o critério de divisibilidade do 9 me diz o seguinte: a soma dos seus algarismos tem que resultar num número divisível por 9. Então, vamos somar os seus algarismos. 2 mais 8, 10. 10 mais 8, 18. 18 divide por 9? Sim, então 288 também vai dividir por 9. Vai não, divide, né? Então, 288 dividido por 9, cheguei no resultado 32. Qual é esse número, então? Esse número é o 32. Então, finalizamos o nosso conteúdo aqui. Agora fica com vocês aí para resolverem mais e mais exercícios. Lembrando que quanto mais a gente resolve exercício, mais nós vamos aprimorando o nosso conhecimento. Beijo grande para vocês e até uma próxima aula.